A partir de hoje, eu vou iniciar uma nova série de mensagens nos domingos à noite, que eu estou intitulando de As Parábolas da Graça no Evangelho de Lucas. Vocês sabem a importância que eu dou e o espaço que eu dou à nossa reflexão sobre a graça de Deus, que para mim é o centro que move todo o nosso relacionamento com Deus, que tem a ver com a nossa redenção, que tem a ver com o grande propósito de Deus para a nossa vida. Eu me lembro que uma vez estava participando de uma reunião com vários pastores, e aí num intervalo, o pessoal começou a perguntar, qual é a ênfase mais forte que nós costumamos dar aí nas nossas mensagens. Aí cada um começou a dizer, olha, a ênfase que eu costumo dar mais na minha mensagem é essa, eu costumo pregar mais sobre Novo Testamento, eu costumo pregar mais sobre Antigo Testamento, eu gosto de pregar sobre Salmos. Nessa reunião estava lá o pastor Davi Malta, ele estava sentado assim do meu lado. Aí chegou a minha vez de falar. E o Novaes, qual é a ênfase das suas mensagens, Novaes? Quando eu ia responder, o Davi Malta disse, o Novaes é a graça. Aí eu falei, tá bom, então eu recebo essa profecia. Mas é isso, eu tenho uma predileção mesmo, muito especial, de falar sobre a graça de Deus. E se a gente lê o Evangelho de Lucas, nós encontramos várias parábolas, mais algumas muito especiais sobre a graça. Elas começam no capítulo 7, você tem uma primeira parábola que Jesus conta na casa de um fariseu, a partir da cena de uma mulher lavando seus pés, e aí ele conta a parábola dos dois devedores, para falar da graça de Deus. Aí você anda um pouco mais, chega no capítulo 13, e aí o Senhor Jesus Cristo conta a parábola da figueira que não dava frutos, e foram adubá-la para que ela pudesse dar frutos, e ele fala sobre a graça de Deus lá também. Aí você caminha um pouco mais, chega no capítulo 14 de Lucas e encontra lá a parábola do banquete que foi oferecido, e todos foram convidados para vir, e ainda muitos outros podiam ser convidados, porque ainda havia lugar. Aí você chega no capítulo 15, no capítulo 15 você encontra 3 grandes parábolas sobre a graça: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. As 3 parábolas que o Senhor Jesus Cristo conta para ilustrar o amor e a graça de Deus nos resgatando. Aí no capítulo seguinte, no capítulo 16 de Lucas, você tem a parábola do mordomo que era infiel, do administrador que era infiel, e de como ele foi cobrado e como a graça de Deus o alcançou. Aí você chega no capítulo 18, e você encontra mais 2 parábolas lá. A parábola da viúva, que estava sendo injustiçada, e do juiz, que só homologava as suas causas através do suborno, e como é que a graça de Deus é apresentada lá. E logo em seguida, a parábola do fariseu e do publicano, os dois no culto, os dois cultuando a Deus, e por que é que Deus aceita a adoração de um e não aceita a adoração de outro, e como é que Jesus Cristo apresenta a graça lá. São essas as parábolas da graça de Deus que nós encontramos no Evangelho de Lucas. E são sobre essas parábolas que eu quero falar com vocês aqui a cada domingo. A cada domingo à noite nós vamos focalizar uma dessas parábolas de Lucas e o que nós podemos aprender sobre a graça de Deus através delas. Mas hoje, para efeito de introdução disso tudo, para efeito de nós termos uma apreensão geral sobre o porquê Lucas apresenta essas parábolas dessa forma e falando sobre a graça de Deus, eu quero ler com vocês um texto importantíssimo para nós entendermos essas parábolas sobre a graça. Um texto que abre as portas para que nós compreendamos por que cada parábola dessa fala sobre a graça de Deus e como é que cada parábola dessa apresenta a graça do Senhor. Foi logo no início do ministério de Jesus,
uma das primeiras coisas que Jesus Cristo falou, na cidade em que ele morava, na cidade de Nazaré, e esse evento está registrado no capítulo 4 de Lucas, que eu peço para você abrir comigo agora, por favor, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, está escrito assim então: e aí Jesus foi a Nazaré, onde ele havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vamos prestar atenção em umas coisas aqui. A primeira é que Nazaré era a cidade em que Jesus foi criado. Nós sabemos que ele nasceu em Belém. Nazaré é uma cidade que fica na Galileia, ao norte da Palestina. Belém é uma cidade que fica ao sul, na Judéia. Jesus nasceu em Belém em função de uma circunstância especial, porque o Império Romano estava recadastrando todos os moradores da região da Palestina, e cada um tinha que se recadastrar na cidade natal, no lugar em que havia nascido. José, que era da linhagem de Davi, tinha nascido na cidade de Belém, então foi para lá que José foi com Maria. Vocês conhecem bem essa história natalina, ela é lida sempre na época do Natal, ela é cantada nos diversos musicais natalinos que vocês ouvem, essa história a gente conhece bem. Mas depois que Jesus nasceu em Belém, os pais fogem para o Egito, para deixar passar aquele período em que Herodes estava matando as crianças abaixo de 2 anos, porque ele cismou que um rei tinha nascido ali que ia concorrer com ele. E aí, depois que passa esse período, Jesus então volta com seus pais para Nazaré, que era a cidade onde José era carpinteiro, e onde Jesus foi criado a infância, a adolescência e grande parte da sua juventude, pelo menos até lá os 30 anos. Agora, Nazaré não era a Judéia, era a Galileia. Galileia já era um lugar não muito respeitado, era um lugar distante, era um subúrbio da Palestina, e Nazaré era o subúrbio do subúrbio. Nazaré era a margem da margem, a tal ponto que quando disseram a Natanael: nós achamos o Messias, Jesus o Nazareno, aí Natanael diz: Nazareno? O que é que pode vir de bom de Nazaré? Tal era a fama ruim que Nazaré tinha. Mas foi como Jesus ficou conhecido, como Nazareno. A partir daí, ele era sempre chamado de Nazareno, não porque tivesse nascido em Nazaré, porque ele era de lá, a família de lá. Como é que normalmente as pessoas de Nazaré viam quando Jesus começou a fazer seus milagres e dizer suas lições que fazia todo mundo se admirar? Eles ficavam admirados e diziam assim: não é esse Jesus Nazareno, filho de José, o carpinteiro? Era sempre assim que eles perguntavam, porque ele era conhecido ali na vizinhança, todo mundo conhecia. Então não é de admirar que chegou o sábado, que era o dia sagrado para os judeus, quando os judeus normalmente iam com suas famílias às sinagogas. Jesus, naquele sábado, como Lucas diz que era seu costume fazer, desde pequeno. É o próprio Lucas que conta que quando Jesus tinha 12 anos de idade e foi a Jerusalém com seus pais para a festa da Páscoa, os seus pais, quando estavam saindo da cidade, deram falta dele. Quando voltaram para o templo,
Jesus estava dentro do templo, discutindo as escrituras com os mestres da lei, com 12 anos de idade. Então era costume de Jesus ir à sinagoga, estudar as escrituras, refletir. Ele fazia isso todo sábado. Ele era um judeu que guardava profundamente, sinceramente, devocionalmente todos os preceitos judaicos. E naquele sábado Jesus entra naquela sinagoga em Nazaré, e como é costume, deve ter participado dos cânticos. Numa sinagoga naquele tempo se cantavam os salmos, alguns salmos, se coletavam ofertas, e aí se lia a Torá, que era o Pentateuco, a lei mosaica. E depois que se lia a Torá, aí alguém falava, ou o rabino, ou se houvesse um presente na sinagoga, reconhecidamente alguém estudioso das escrituras, ele também podia falar. Foi nessa que Jesus entrou. Todo mundo sabia ali que Jesus conhecia bem as escrituras. O menino de 12 anos que já discutia com os mestres da lei em Jerusalém, ele agora tinha lá 30 anos. Já não era mais um menino, era um jovem de 30 anos. Está aí o filho de José conosco aqui. A gente sabe que ele conhece bem as escrituras, dá oportunidade para ele falar. E aí, alguém da sinagoga, que pode ter sido o próprio rabino, ou um assistente, entregou para Jesus o livro de Isaías. Jesus abre o livro de Isaías, no que hoje é o capítulo 61 de Isaías, e ele lê os 2 primeiros versículos do capítulo 61 de Isaías, combinado com o versículo 2 do capítulo 58. Só que ali é o seguinte, ali eles faziam o contrário da gente. Aqui a gente faz o quê? O pregador levanta e fala, não é isso? Lá não, lá eles levantavam para ler as escrituras, e depois a pessoa que ia falar, sentava e falava sentado. Era mais ou menos assim, como se me tivessem me dado aqui, aí eu leio aqui. Aí eu vou para lá, você está aqui do lado, aí eu sentava, e pronto, e começava a conversar com vocês e a falar sobre aquilo que eu tinha para falar com vocês sentado. Era bem melhor, né? Eu também acho. Eu gostaria que continuasse assim. Hoje o pregador fala sentado, o pessoal acha estranho, sente sono, dorme. O pregador hoje, para manter a turma acesa, tem que se esforçar, né? Então é isso que acontecia, por isso que o texto diz que ele leu e se sentou. E aí depois que ele se sentou, o texto diz assim, os olhos, viram isso aí? Os olhos da sinagoga estavam todos fixos nele. Aí eles olham para Jesus, Jesus olha para eles. Eu imagino que Jesus estava pensando, vai ser agora. É agora. Olha para eles e diz, isso aqui que está escrito nessa escritura, se cumpriu hoje aqui. Eu sou esse ungido do qual Isaías está falando. Olha isso. Imaginou a cena? A turma olhando para aquele rapazinho, filho de José, carpinteiro. Aí não é complexo de inferioridade. A turma pensava mesmo, gente, Jesus aqui de Nazaré está dizendo que é o ungido de Isaías, o servo do Senhor ungido, o Messias no hebraico, o Cristo no grego, o ungido em português, o ungido que o Senhor deveria nos mandar é esse aí, o filho de José, Jesusinho. Jesusinho é o filho de José, Jesusinho, Jesus Júnior, é o eleito por Deus. Aí se você continuar lendo o texto, você vai ver o que aconteceu. A turma se revolta, começam a falar alto, todo mundo praguejando, aí levantam como se não bastassem, arrancam Jesus de dentro da sinagoga, vão levando pela cidade e vão até a beira
de um abismo, porque Nazaré fica num lugar alto, numa topografia elevada, e lá havia vários abismos, vários penhascos. Leva na beira de um daqueles penhascos e querem jogá-lo lá de cima. Tal era a revolta, tal era a fúria, porque para eles foi uma injúria. Para eles aquilo era uma blasfêmia. Como é que um homenzinho desse vem para cá e diz que ele é o ungido de Isaías? E aí o texto diz que Jesus Cristo se aproveitou de uma distração deles, que eles estavam batendo boca, joga, não joga, joga, não joga, joga, não joga. Jesus saiu no meio deles lá e vocês ficam discutindo aí que eu vou fazer outras coisas importantes. E ele sai e se evade da multidão e vai embora para Cafarnaum. E aí Lucas continua narrando o que Jesus vai fazer lá em Cafarnaum, mas quase que ele escapa da morte aí. Quase que ele é morto nessa situação. Esse início do ministério de Jesus foi importantíssimo. Porque o que Jesus está fazendo é pegar um texto messiânico e aplicando para ele. Agora, viram que texto que ele pegou? Perceberam bem qual foi o texto que ele pegou? O que é que diz esse texto? Percebem que essa profecia de Isaías está dizendo que Deus vai ungir uma pessoa. Quando diz o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, ele está dizendo, Deus me deu autoridade para fazer o que eu vou fazer. Deus me deu poder para fazer o que eu vou fazer. Deus me escolheu para fazer o que eu vou fazer. Deus me elegeu para fazer o que eu vou fazer. Deus me predestinou para fazer o que eu vou fazer. Eu não estou aqui à toa. Eu não nasci à toa. Eu não sou mais um homem nascido. Eu não sou mais um nome com certidão de nascimento. Eu não sou mais um nome registrado em cartório. Eu não sou mais um CPF. Eu não sou mais uma carteira de identidade. Eu não sou mais uma foto de identificação. Eu sou uma pessoa que veio com uma missão para cumprir. Eu vim aqui porque Deus me escolheu para eu vir. Eu vim cumprir uma missão que o Senhor me deu. Eu estou entre vocês porque eu quis vir. Porque o Senhor me disse para vir e eu vim por minha vontade, me obedeci meu Pai, me submeti a Ele e vim. Estou aqui não por acaso. Estou aqui para cumprir uma missão. E qual era essa missão? Aí ele começa a dizer, ele me ungiu para, primeiro, pregar o Evangelho aos pobres. Evangelho é a palavra que significa boas notícias. Uma boa notícia, algo que alegra, que deixa todo mundo feliz. Então a primeira coisa que ele diz, eu vim pregar Evangelho aos pobres. O pobre é aquele que é o mais desprezado. O pobre é o esquecido. O pobre é o excluído. Na configuração que Jesus Cristo dá ao seu ministério, ele está vindo para os que necessitam. Ele está vindo para os que precisam. Ele está vindo para esses que se sentem desamparados. Ele está vindo para esses que são excluídos dos sistemas. Ele está vindo para esses que são esquecidos pelas grandes organizações. Ele está indo para esses que estão colocados à margem. Não é à toa que essa mesma expressão que Jesus usa aqui, trazer boas novas aos pobres, essa mesma expressão, boas novas, ela está na palavra dos anjos, que foram avisar os anjos, os pastores no campo, que Jesus havia nascido. O que é que o anjo diz para os pastores? Não temam, eu vim trazer para vocês o quê? Boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Sabe quem eram os pastores? O pessoal que foi comigo a Israel lembra bem desse passeio. Nós fomos lá no campo dos pastores. E a gente entrou nas grutas onde eles passavam a noite. Grutas, buraquinhos, onde eles ficavam ali para dormir durante a noite, para se proteger do frio.
grutas de pedra, espaços pequenos, que a gente nem consegue entrar direito. Essa gente não participava da vida social, essa gente não participava dos grandes encontros. Eles estavam sempre lá nos campos cuidando dos rebanhos. Eram os esquecidos, eram os marginalizados. Mas foi para eles que os anjos foram anunciar que Jesus tinha nascido. Eles não foram para os sacerdotes. Eles não foram para os mestres da lei. Eles não foram anunciar isso no templo de Jerusalém. Eles foram anunciar aos pastores nos campos, aos pastores que estavam afastados dos grandes centros, aqueles mais esquecidos. Pois o Senhor Jesus Cristo diz: olha, eu vim para mostrar para essas pessoas que se sentem desprezadas, esquecidas, que não têm chances na vida, que o Senhor as ama, que o Senhor tem um plano para elas, e que o Senhor está trazendo boas notícias para elas se alegrarem. Então vejam, que Jesus já começa na contramão. Um líder religioso não começa procurando os mais fracos. Normalmente começa procurando os mais poderosos, os que têm mais dinheiro, os que podem sustentar seu ministério. Ele não se une aos pobres, nem aos mais fracos, mas Jesus foi. Eu vim para pregar boas novas aos pobres. Aí ele continua dizendo: eu vim para proclamar liberdade aos presos, aos cativos. O Senhor Jesus Cristo havia dito que aquele que peca é escravo do pecado. Aquele que peca serve o pecado. E Jesus veio libertar os cativos. Uma boa ilustração disso está em Atos 16, quando Paulo chega em Filipos. Uma das pessoas que Paulo evangeliza é uma mulher que consegue adivinhar o futuro das pessoas. Ela tinha esse poder de adivinhar o futuro das pessoas. Aí Paulo prega o evangelho a ela, e quando ela crê, saem dela os espíritos que faziam com que ela adivinhasse o futuro das pessoas, e ela perde esse poder. Jesus a liberta da opressão maligna. Jesus a liberta do poder maligno. Mas aí acontece o seguinte: os homens que a exploravam, as pessoas que tinham um grande negócio através dela, que ganhavam dinheiro com o que ela fazia, se ressentiram com aquilo e movem os magistrados de Filipos para prender Paulo, porque Paulo havia prejudicado o negócio deles. Vocês sabem, mexeu no dinheiro, você cria um monte de inimigo. Mas percebam como o poder do evangelho libertou aquela mulher do poder maligno, do poder que a oprimia e da exploração que faziam com ela, e das pessoas que a exploravam. Então o Senhor Jesus veio trazer liberdade àqueles que estão presos nas garras do diabo, nas garras da opressão maligna, ou de qualquer outra prisão de opressão, ou de qualquer outra prisão do maligno, ainda que tenha a aparência de grande vantagem. Eu vim trazer liberdade aos cativos. Jesus veio quebrar os grilhões de qualquer coisa que aprisiona o ser humano, de qualquer coisa que torna o ser humano escravo. Seja um vício, seja um temperamento, seja um mau gênio, seja o caráter, seja um mau hábito, seja algo do qual ele não consiga se libertar. Bem, Jesus veio dar essa liberdade pelo poder que ele tem. Ele pode quebrar os grilhões de qualquer prisão. Eu vim libertar os cativos. E aí ele continua dizendo: o Senhor me enviou para dar vista aos cegos. Jesus estava falando com pessoas cegas, mas cegas naquele sentido que o profeta Isaías falava: tragam aqueles que têm olhos e não conseguem ver. É desses cegos que Jesus está falando aqui.
gente que está cega, que não consegue ver, que não consegue entender, gente que não consegue entender o plano de Deus, o propósito de Deus, gente que não consegue entender a palavra, gente que não consegue crer porque não consegue ver. E o Senhor Jesus Cristo traz visão aos que não conseguem ver. Ele traz visão aos que não conseguem compreender. Ele vem para dar vista aos cegos. Jesus curou vários cegos no ministério dele aqui. Curou o cego em Betsaida, curou o cego em Jericó, curou o cego em Jerusalém. Ele curou um que era cego de nascença. Ele curou um cego que estava pedindo esmolas, que mendigava. Ele passa saliva na terra, faz lama, bota no olho e manda ele se lavar. O outro, ele simplesmente cospe no olho dele e ele começa a ver. E o outro simplesmente ele diz, veja, e começa a ver. Cada um ele cura de um jeito. Jesus não tem fórmulas para essas coisas. O que ele tem é uma resposta para cada tipo de cegueira. Não importa qual seja a nossa cegueira. Não importa. Você não consegue se relacionar bem com as pessoas? Porque você tem cegueira para entender o que as pessoas precisam. Tem cegueira para compreender o que elas querem dizer. Tem cegueira para se comunicar. Jesus cura esse tipo de cegueira. Você não consegue entender o que a palavra de Deus está ensinando a você? Jesus cura esse tipo de cegueira. Você não consegue ver o lado bom das pessoas? Você é cego para o lado bom das pessoas? Você é daqueles que só tem críticas, que só fala mal dos outros, que só vê o lado negativo? Você é cego para o lado bom das pessoas? Jesus cura desse tipo de cegueira e faz com que você comece a enxergar o lado bom das pessoas e comece a ver as pessoas nas suas virtudes. Qualquer tipo de cegueira Jesus Cristo cura. A única coisa que precisamos é nos convencer que nós precisamos ter a visão restaurada. E aí ele continua dizendo, para libertar os oprimidos. Você quer uma coisa que oprime mais do que pecado não confessado? Consciência de culpa. Consciência pesada por ter pecado. Que é algo que oprima mais e sufoque mais. Tem gente que fica doente por causa de pecado. Gente que fica fisicamente doente por consciência pesada. Foi o caso do camarada lá de Tiago. Que Tiago diz, olha, tem alguém doente aí entre vocês, vão lá, orem por ele e deixem que ele confesse os pecados dele, porque ele está doente é por consciência pesada. Culpa na cabeça. Não consegue deixar ele dormir. Ficou doente. Ele precisa conhecer o perdão de Deus. Que é algo que oprima mais do que isso? Aí o Salmo 32, o salmista diz, os meus ossos secaram, eu me sinto doente. Enquanto eu não confessei ao Senhor a minha culpa, eu me sentia doente, até que eu confessei a Deus. Aí ele começa o Salmo 32 dizendo, bem-aventurado é aquele que pode viver sem culpa. Culpa oprime. Culpa sufoca, culpa infelicita, culpa chata. E aí Jesus Cristo vem e diz, eu perdoo os oprimidos. Eu dou a única coisa que pode libertar os oprimidos da culpa, que é perdão de Deus. Eu vim para libertar os oprimidos da culpa e para perdoá-los. Aí tudo isso, ele resume na frase que Isaías diz, eu vim para proclamar o ano da graça do Senhor. Proclamar o ano da graça do Senhor. A libertação, o perdão, a vista recuperada, a obra que Deus faz na nossa vida, tudo é feito pela graça de Deus, e isso ilustrado pelo que era o ano da graça do Senhor. Jesus aqui está falando de Levítico 25, uma parte da lei mosaica que dizia o seguinte, a cada 6 dias trabalhados, vocês descansarão no 7º, era o sábado, e eles paravam. Então sábado era o momento em que a pessoa tinha que parar, todo mundo tem que parar um momento. Vejam, já era um cuidado com a saúde
no tempo em que a medicina nem pensava nisso. A importância da pessoa desestressar. Já era um cuidado com estresse antes de se conhecer a palavra estresse. Trabalha 6 dias para um. Trabalha 6 dias para um. Era o sábado. Aí tem outra coisa no capítulo 25. A cada 6 anos, no 7º ano, ninguém podia plantar nem colher. Era a hora da terra descansar. Durante 6 anos você planta e colhe, planta e colhe, planta e colhe. No 7º ano, durante todo o 7º ano, vocês não podem nem plantar, nem colher. Deixa a terra descansar, porque a terra também precisa descansar. Vejam, uma preocupação ecológica antes de existir ecologia. Uma preocupação com o cuidado da terra antes de haver palavra de ecologia. A terra precisa descansar. Vocês vão arrumar outros meios para se alimentarem, mas não pode usar a terra durante todo o 7º ano. Era o ano sabático. Aí vinha o melhor. A cada semana de anos, quer dizer, a cada 7 vezes 7 anos, ou seja, a cada 49 anos, porque 7 vezes 7 é 49, vocês sabem. A cada 49 anos, no 50º ano, esse ano era chamado o ano do jubileu, ou o ano da graça. O que é que acontecia? Os escravos eram libertados. Todo mundo tinha que libertar seus escravos. As dívidas eram canceladas. Todas as dívidas eram canceladas. Todo mundo que estava devendo, se chegasse no ano do jubileu, não tinha mais dívida, acabava ali. Sabe como é? Pois é. As propriedades confiscadas de quem tinha dívida era devolvida para os antigos proprietários. Quando uma propriedade era confiscada porque você tinha muita dívida e não podia pagar, eles iam lá e confiscavam sua propriedade. Essa propriedade era devolvida para os seus herdeiros. Quando chegava nesse ano, todas as propriedades confiscadas eram devolvidas para os herdeiros, para eles terem uma nova chance de refazerem sua vida. Era o ano da graça. Vejam, preocupação com justiça social antes de Marx, antes de socialismo, antes disso tudo. A Bíblia já está falando. Vamos cuidar da justiça social, não vamos deixar criar um abismo muito grande entre ricos e pobres. De vez em quando, vamos dar uma reequilibrada nisso. Não vamos deixar isso se perpetuar. Vamos criar sistemas sociais que reequilibrem esse prumo, que deem oportunidades para aqueles mais desfavorecidos e que tirem um pouco de quem acumulou demais. Isso não é marxismo não, isso é Bíblia, Bíblia. Ano do jubileu, ano da graça de Deus. Por isso que era chamado de ano da graça. Você já pensou? Você era um escravo, chegava no ano da graça, o seu Senhor tinha que libertar você. Vai lá, meu filho, agora é com você. A vida é sua. Você tinha dívidas, vinha o seu credor e dizia: suas dívidas estão perdoadas. Vá fazer outras. Mas essas aqui estão perdoadas. Vinha uma pessoa e devolvia a propriedade que foi confiscada para o seu herdeiro. Aí você tinha um neto. Você poderia morrer tranquilo sabendo que seu neto ia receber de volta uma propriedade sua para ele ter alguma chance de se refazer na vida. Ano da graça. É disso que Isaías está falando. E é isso que Jesus diz. Olha, isso aí era só um símbolo. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente está vendo só sombras, só símbolos. Isso tudo era só um símbolo do que Deus vai fazer e do que a graça de Deus vai fazer. Aí Jesus diz: eu vim para inaugurar o ano da graça que vai durar.
Enquanto tiver gente para crer em mim, esse ano da graça que eu estou começando hoje, vai durando. Esse ano da graça que o Senhor veio trazer, já está durando pelo menos há 2000 anos. Quais são as lições que a gente pode tirar então desse texto de Isaías, que o Senhor Jesus Cristo leu no início do seu ministério, e que serve para a gente entrar agora no mundo das parábolas da graça? Essa é a graça que o Senhor Jesus está anunciando. O Senhor veio nos trazer sua graça. Nós não merecíamos, nós éramos escravos, nós tivemos nossa vida confiscada pelo maligno, nós tínhamos uma dívida enorme que não podia ser paga, e agora, nesse ano da graça, Deus veio anunciar a nossa salvação. O que é que nós podemos aprender aqui? Bom, eu tenho 3 coisas só para compartilhar com vocês a respeito desse texto que nós lemos. Primeiro, esse costume de Jesus ir sempre aos sábados na sinagoga, de manter esse costume, que era o costume da sua família, de ter prazer em estar junto com as pessoas, desde criança, para louvar a Deus, para ler as Escrituras, para refletir sobre as Escrituras, esse costume, ele deve falar muito alto ao nosso coração. Porque se o próprio Filho de Deus, se o próprio Senhor Jesus Cristo tinha prazer em estar na comunidade de fé, tinha prazer em estar com seus irmãos adorando a Deus, tinha prazer de estar com as pessoas lendo as Escrituras, isso é um chamado muito sério a nós. Se o Filho de Deus tinha esse prazer, nós também devemos tê-lo. Nós também temos hoje a igreja do Senhor Jesus, temos a igreja que pertencemos, temos o corpo de Cristo ao qual pertencemos. E como era Jesus costumeiro frequentar a sua sinagoga, nós devemos sim ter como costume para as nossas vidas estar na casa de Deus, criarmos nossos filhos na casa de Deus, participarmos dos cultos coletivos, estudarmos as Escrituras juntos, louvarmos a Deus juntos, pois nós somos parte do corpo de Cristo. O próprio Senhor Jesus fazia isso. Por isso que o livro de Hebreus, quando está interpretando o Antigo Testamento à luz do Evangelho, uma das coisas que ele diz é: não abandonem a congregação de vocês, como é costume de alguns. Nós somos corpo de Cristo, e a igreja é o lugar onde nós devemos nos reunir. O culto coletivo é extremamente importante. Nós estarmos juntos para louvarmos a Deus é extremamente importante para o nosso crescimento espiritual e para o amadurecimento da nossa fé. A devoção pessoal é importante sim, mas a participação coletiva na casa de Deus também é. A comunhão com a comunidade de fé a qual pertencemos também é, e não devemos perder o costume de fazer isso. Essa é a primeira lição que a gente vê aí logo de saída. A segunda coisa que eu vejo aí é o seguinte: você já está evangelizando alguém da sua família há muito tempo e percebe que a pessoa não lhe dá crédito, nem presta muito atenção no que você diz, não se sinta sozinho. O Senhor Jesus também passou por isso. Foram as pessoas com as quais ele cresceu lá em Nazaré que quiseram matá-lo. Aqueles que conheciam ele desde pequeno, que levaram Jesus para o precipício para jogar ele lá de cima. E aí, nesse mesmo texto, Jesus vira e diz: eu sei o que vocês estão fazendo comigo. É como diz aquele ditado: o profeta em sua casa não tem valor. Você já ouviu esse ditado? É Jesus que diz isso, está aqui nesse mesmo texto, um pouco mais adiante. Se você não sabia, ficou sabendo, é Jesus que diz isso. O profeta não tem valor na sua própria casa. Você se sente muito frustrado de seus próprios parentes nem darem pelota para você, não dá bola para você, para o que você está falando do evangelho para eles?
Pois Jesus também passou por isso. Olha, quando Jesus estava na casa de Cafarnaum, que era a casa de Pedro, pregando ali na casa de Pedro, olha o que os parentes dele fizeram. Então Jesus entrou na casa, novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Então, os seus familiares, os familiares que a gente vai ver depois, é a mãe e os irmãos. A mãe e os irmãos de Jesus, quando ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força para casa, pois diziam, ele está fora de si. A própria Maria e os seus outros filhos achavam que Jesus estava batendo parafuso, tinha enlouquecido. Que é isso, fazendo esse negócio, falando essas coisas, andando por aí, foram lá para buscá-lo. E aí, diziam para as pessoas, olha, não liguem não, ele está fora de si, não liguem não. A gente veio buscar, nós vamos dar um jeito nele, peraí, não liguem não. E aí mandam lá dentro falar para Jesus, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. Mas Jesus olha, diz, minha mãe, meus irmãos, olha aqui. Quem são minha mãe e meus irmãos? Olha aqui, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, se você não tem muito sucesso junto à sua família para falar do Evangelho para eles, não se sinta sozinho. No mínimo, quem pode fazer companhia a você é Jesus Cristo, que também passou por isso. O evangelista João diz, nem os seus irmãos criam nele. A gente sabe bem como é que é isso. E por fim, uma terceira e última lição que a gente tira disso aí. O pecado e a condenação é o pior e mais grave problema do ser humano. Todo o resto é relativo, tá bem? Todo o resto é relativo. Câncer é relativo. Desemprego é relativo. Falta de dinheiro é relativo. Não ter comprado um apartamento próprio é relativo. Não ter carro zero é relativo. Isso tudo é relativo. Tudo relativo. O grande problema absoluto do ser humano, de consequências eternas e totalmente absolutas, é a sua perdição, é o pecado. Isso sim é o problema da existência humana. E para esse problema da existência humana, o Senhor Jesus trouxe a única solução, que é a salvação pela graça de Deus. Nada o ser humano pode fazer para resolver esse problema absoluto da sua existência. E porque ele nada pode fazer, a graça de Deus fez. E enviou Jesus para nos salvar. Para um grande problema, para o mais grave de todos os problemas, o Senhor Deus traz a maior de todas as soluções. A mais efetiva de todas as soluções, que é a salvação que nós podemos ter em Jesus. E Ele veio porque Ele quis vir. Ele veio porque nos amou. Ele veio pela graça de Deus. Graça que a gente vai entender cada vez melhor nas parábolas que agora Jesus começou a contar. A partir disso que Ele disse, a partir disso, Ele começa então a contar uma série de parábolas para mostrar direitinho o que é a sua graça e como é que a graça de Deus age na nossa vida. Esse vai ser o nosso assunto nos próximos domingos. A cada domingo, uma parábola da graça do Senhor Jesus em Lucas.